O maior negócio da história pode chegar a 300 milhões. Começar esse vídeo falando sobre uma possibilidade de reforço para o ataque. De acordo com a apuração do companheiro Detetives Vasco, o Vasco voltou a dar uma carga ali, pelo atacante Vitor Sá, que atualmente joga no Krasnodar da Rússia. O Gigante da Colina já havia tentado contratar o jogador em janeiro, mas as negociações não avançaram naquela ocasião. Agora, com a reabertura da janela de transferências, o Vasco voltou a demonstrar um real interesse na contratação desse jogador e novamente tenta abrir conversas aí com o Krasnodar em relação ao Vitor Sá. Enfim, caso as coisas avancem aí, o Vitor Sá pode pintar como reforço do Vasco para o segundo semestre. Eu acho um atacante interessante, é um jogador que seria útil nesse time do Vasco, mas não é uma situação também tão fácil assim de acontecer. Vamos aguardar, Tendo mais atualizações em relação a Vitor Sá, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Falando sobre reforços ainda, o nome que foi sondado pelo Vasco da Gama foi Gabriel Pirani, ex-fluminense, jogador de 22 anos de idade, que tem passagens pelo Fluminense e também pelo Santos. Atualmente o Pirani está no DC United dos Estados Unidos e tem contrato até o final de 2026. O jogador agrada ali ao Vasco da Gama por conta de ser bem versátil, ter um bom passe e também boa chegada na área. Apesar de não existir até o momento uma proposta oficial, o nome está sendo analisado pelo Vasco da Gama e pode, quem sabe, pintar aí como uma opção por empréstimo, caso as conversas venham a avançar. Vale lembrar que o Vasco está em busca de pontas e meias no mercado. Então esse nome pode ganhar força aí nessa próxima janela de transferências. E o Vitor Sá é um ponta, e o Gabriel Pirani é um meia. E o Vasco aí tentando aos poucos se movimentar no mercado de transferências. A janela ainda está fechada, mas em breve vai reabrir. Bom, vou falar agora aqui sobre amistoso, porque temos um amistoso internacional confirmado. O Vasco vai enfrentar o Montevideo Wanderers do Uruguai no dia 5 de julho, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal. Esse será o último teste do Vasco ali antes da volta do Campeonato Brasileiro e vai servir para o treinador Fernando Diniz observar a equipe do Vasco nesse período aí de intertemporada. Enfim, o Vasco vai realizar esse amistoso em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o Vasco tem muita torcida. Os ingressos acho que já estão até sendo vendidos. Jogo no dia 5 de julho, 5 horas da tarde. Então, para quem é do Nordeste aí, é uma grande oportunidade de ver o Vasco de perto, amistoso contra o Montevideo Wanderers. Mais um teste aí da equipe de Fernando Diniz antes da da volta do Campeonato Brasileiro. O Vasco... A melhor notícia do dia é simplesmente algo que pode se tornar o maior negócio da história no Vasco. E entra um assunto aqui muito importante que a gente vai tratar agora. Por quê? A negociação entre Vasco e Nike. A Nike, para ser a fornecedora de material esportivo, a partir de 2026, está tudo bem acordado, bem encaminhado, a produção dos uniformes. Mas hoje, nosso amigo Matheus Guimarães do Lance trouxe uma notícia muito interessante. O Vasco tem de ser o principal clube da Nike no Brasil. E aí não é por menos, Não é por menos. Eu acho que a Nike entendeu claramente a potência, a força que tem o Vasco, a força que tem a torcida do Vasco. Eu acho que já deu para perceber isso, É uma coisa notória. E aí é o seguinte, a ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro. Inclusive, a Nike pagará mais de 300 milhões caso metas sejam batidas em 7 anos. E não tem jeito, minha gente? É o lado do marketing, é o mundo digital. A galera vai falar, mas a Nike está usando o Vasco. Mas é aquele ganha-ganha. Ela está usando o Vasco para ser um trampolim no mercado brasileiro, mas a compensação com as metas batidas serão aí 300 milhões. Eu acho que poderia até ser muito mais. Poderia até ser muito mais. Pelo que o Vasco vai fazer as camisas da Nike render, o rendimento poderia ser até muito mais, se tratando em 7 anos. Mas não deixa de ser um dos maiores negócios da história. Se você for dividir
os valores aí durante esse período de 7 anos serão uma média de 50, 60, 70 milhões por ano, a depender das metas batidas, dos resultados batidos. Então também é algo muito interessante. Porém, eu acho que poderia esticar mais um pouco e tentar ao máximo melhorar esses valores. Mas não deixa de ser o maior negócio da história e uma boa notícia. E aí a gente entra num assunto importante, né? Já que a gente pega essa questão da marca Nike, é interessante também a valorização da marca Vasco. E eu digo isso de uma forma internacional. Nós estamos acompanhando a Copa do Mundo de Clubes em Los Angeles e ontem eu encontrei muitos torcedores do Vasco em Los Angeles. Muitos que acompanham a gente aqui. Inclusive, um abraço para o Nélio, que mora em San José. Um salve na Califórnia. E é assim, é incrível. Como todo mundo conhece, como tem torcedor do Vasco andando com a camisa nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que tem que ter um planejamento. Aí eu cobro, chamo a atenção mesmo da marca, da internacionalização da marca do Vasco. Se a gente for pegar num cenário, o Vasco, em 2000, contra o Manchester United, foi o que fez o melhor placar até hoje, 3-1. De lá para cá, São Paulo 1-0 no Liverpool, 2005, 2006 Internacional 1-0 no Barcelona, 2012 1-0 Corinthians no Chelsea, 2025 1-0 o Botafogo no PSG. Não é menosprezando, não é? Pelo contrário. Mas o Vasco foi o que teve um placar diferenciado. Jogou muito no Maracanã. E assim, vou dizer, acho que precisa de um planejamento urgente para ontem dessa organização em relação ao objetivo de expandir mais ainda a marca e fazer o Vasco conhecido no mundo inteiro. Mais do que já é, né? Norte-Sul, Norte a Sul desse país, a União Brasil, Portugal. Mas eu acho que precisa agora um objetivo. No Vasco a próxima Copa do Mundo em 2029, o Vasco tem que estar lá. Em 3 anos, no mínimo, o Vasco precisa ganhar uma Libertadores e estar lá. É o mínimo, é o objetivo máximo, é o objetivo nesse momento. Mas tem que ser colocado como alvo. Mas John, é um sonho distante. Independente disso, acho que a gente tem que pensar grande, tem que pensar e ter um alvo maior, sabe? De ter o Vasco na Libertadores ano que vem. Atacante do Krasnodar da Rússia demonstrou esse interesse em retornar ao futebol brasileiro. E até fazendo aqui uma pesquisa em relação ao período dele pelo Botafogo, muitas pessoas que cobrem o dia a dia do Botafogo elogiou e seria uma boa contratação do Vasco nesse momento, né? O Vasco já tem ali um sinal verde da parte do jogador e o Vasco voltou a demonstrar interesse. Em janeiro, a direção do Cruz Maltino já havia tentado a contratação do atleta, mas não obteve sucesso. Todavia, a porta segue aberta para uma nova conversa. Então, possivelmente, nesses nomes que o Vasco já vem sondando nesse período na janela, como o Elinho, do Toluca do México, apesar dos valores que o Toluca exige hoje, o Brian Rodrigues também, do América do México. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!